Dica do cartório Joana Malheiros aqui no programa A Voz do Trabalhador. Semana passada nós conversamos sobre as entidades, sobre o registro de atos da sociedade, das sociedades religiosas e aí por diante, públicas, né? Hoje vamos falar sobre o que, Joana? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Hoje nós iremos falar sobre o registro de títulos e documentos, que é uma nova especialidade do cartório Joana Malheiros. E o que contém esse assunto? Importante, né? É uma novidade que está chegando diariamente aqui no cartório. Exato, é uma novidade que está chegando no cartório, sim, para fins de fazer registro de alguns títulos que não são registráveis em outras especialidades e são registráveis no título e documentos. Exemplificando, um contrato de arrendamento de imóvel rural, um contrato de parceria agrícola ou pecuária, um contrato de locação. São uma infinidade de títulos que podem ser registrados no cartório de registro de títulos e documentos. Cada contrato tem uma validade, né? 1, 2, 3 anos. Depende do que tu vais acordar com a outra parte. Exato. Se houver, ou se eu desejo fazer alguma modificação dentro dessa validade, é possível com essa ferramenta. Nós temos uma ferramenta muito boa no cartório de títulos e documentos, que são as notificações extrajudiciais. Toda vez que um credor ou uma pessoa que tem um direito que precisa ser exercitado e ela quer notificar a outra parte, ela pode se valer do registro de títulos e documentos mediante as notificações extrajudiciais. Só para contratos de negócios ou na área humana também é possível e é importante se utilizar desta ferramenta? É importante se utilizar desta ferramenta porque às vezes a pessoa vai até a outra parte e fala verbalmente, você tem que me entregar determinados documentos, contratos que nós firmamos, que não for levado a registro, vamos dizer assim, né? Porque se tivesse sido levado a registro, não precisaria entrar em contato com a parte. Ou para fazer com que a pessoa desocupe um imóvel, ou para que... Qualquer ato que seja lícito, né? Ela pode se utilizar do cartório de títulos e documentos mediante esse serviço, que são as notificações. Então, eu notifico o objetivo que eu quero. Exatamente. De forma pública. Isso mesmo. Esse é o importante. Exato, a pessoa vai ser notificada, ela vai receber um documento, vai dar ciência, nós registramos e depois a gente entrega para aquela pessoa que veio no cartório fazer o requerimento, o notificante, de que a pessoa que foi notificada está ciente do conteúdo daquela notificação. Aqui no cartório, com essas mudanças todas, a gente sabe que você e toda a equipe estão bastante assoberbadas, tamanho volume de ocorrências, de casos que acontecem com respeito à utilização, né, das notificações. As pessoas se utilizam do RTD porque elas, num primeiro momento, elas não conseguiram conversar... Obter resultado, né? Exato, com a outra parte. Ou falou e a outra parte não fez pouco caso, vamos dizer assim, não deu importância. E aí, a parte que é credora ou tem o direito que quer ser exercitado, ela se utiliza do cartório de registro de títulos e documentos para realmente notificar a outra parte. Tu tem prazo de validade? Como é que funciona para se fazer uma notificação? Olha, essa notificação vai ter validade, mesmo que seja pública ou não pública. No caso de haver algum vencimento, tem prazo? O notificante, ele apresenta a notificação, a cópia do que ele quer notificar a outra parte, com o endereço, né? E nós iremos, uma vez
2 vezes até 3 vezes no endereço que foi informado na notificação para dar cumprimento. Se na primeira vez, na primeira diligência, for conseguido notificar a parte, está realizado o ato. Agora, se a gente for no endereço e não for possível localizar, iremos outra vez. Até 3 vezes nós iremos buscar essa pessoa, vamos ao encontro, vamos tentar localizar a pessoa e fazer a notificação. Caso não aconteça, o notificante poderá buscar informações e nos fornecer outro endereço para ser notificado aquela pessoa que é o objeto da notificação, né? Aquela pessoa que é o destinatário, melhor dizendo. eu posso, por exemplo, eu fui infeliz na tentativa de todas essas notificações. Eu posso fazer simplesmente uma publicidade de um ato dizendo que eu não consegui? É que quando nós entregarmos o cumprimento, já vai ficar constando que nós fomos 1 vez, 2, 3 vezes e não conseguimos notificar. Então, tu já tem registrado de forma pública que não foi conseguido o intento, não foi conseguido localizar o notificado. Ou o contrário, a gente fez a notificação e vai entregar à pessoa que requereu o cumprimento, que realmente foi notificado determinada pessoa. Quais são os casos que não é somente para certificar certas coisas, mas, por exemplo, perda de documento ou algo parecido, essas ocorrências todas? O que a gente tem observado é nos casos de desocupação de imóvel, quando não mais é conveniente para o locador continuar aquela locação, uma vez que já findou o vencimento, o prazo estabelecido no contrato de locação, e a parte locatária não desocupa o imóvel ou não está mais pagando os aluguéis. Então, o locador se utiliza dessa ferramenta, Paulo, para fazer a notificação do locatário para ele desocupar o imóvel. Isso é uma boa ferramenta. Também na questão dos arrendamentos rurais, quando não está mais sendo profícua, benéfica aquele arrendamento, ou o arrendador não quer mais dar continuidade uma vez findado o prazo, então ele se antecipa ao vencimento com 6 meses antes e faz uma notificação ao arrendatário que, findado o prazo do arrendamento, não vai ser mais renovado. Então, são algumas utilidades que se tem que podem ser buscadas pelas partes conforme for o seu interesse, né? Aqui no cartório acontece muito, não? Acontece bastante essas notificações, tanto para fins de as pessoas desocuparem, no caso de o aluguel não está sendo quitado, ou a locação já não ser mais conveniente. Quando uma das partes resolve desmanchar o negócio. Pode acontecer, né? Exatamente. Então, não tem mais interesse não há mais interesse naquela locação. Então, a gente tem feito bastante. Outras situações que os agricultores utilizam são as cartas de anuência, que são registradas, os próprios contratos de arrendamento rural, a gente tem feito o registro. As pessoas, às vezes, precisam de um financiamento junto ao estabelecimento bancário, precisam comprovar que elas têm um determinado imóvel e esse imóvel está arrendado. Como é que ela vai comprovar que ela é arrendatária? Então, através do contrato de arrendamento devidamente registrado. Então, são vários títulos que podem ser registrados no títulos e documentos, cartas de fiança, contrato de reserva de domínio, também documentos estrangeiros com a tradução, acompanhados da respectiva tradução. Então, são vários títulos, vários documentos que são levados a registro nesta nova, para nós nova, mas ela já existia nesta especialidade RTD. Importante.
Caso a ocorrência vire um processo, o juiz só olha as notificações. Aí ele terá certeza do andamento. Seria isso? Além da presunção do resultado que ele vai ter olhando a documentação toda, né? Justamente, as pessoas se utilizam das notificações, e vamos falar mais especificamente das notificações, porque elas querem buscar um direito judicialmente, no caso de uma ação de despejo, quando se fala em locação de um imóvel. Então, elas precisam comprovar que a pessoa locatária foi notificada para desocupar, não desocupou. Então, a notificação vai comprovar. Ela, tal dia foi notificada e até agora se passaram os 30 dias e não desocupou. Então, o advogado vai utilizar esse documento para instruir a ação dele, né? E assim, vários outros processos. Então, esta é uma ferramenta muito utilizada pelos advogados. Útil, muito útil, resolve uma série de problemas, facilita a vida das pessoas, tanto de uma parte como da outra, já define e evita que a pendenga assuma proporções exageradas aí, né? Pelo menos é o que deu para mim perceber aqui. Exato. E outra, Paulo, nós falamos nas notificações, nós falamos em alguns títulos, mas eu também posso registrar um documento para fins de conservação. Por exemplo, um diploma. Eu quero registrar um diploma porque, às vezes, a pessoa pode perder e se eu vir a perder, eu vou no cartório de títulos e documentos e tiro uma certidão, se ele estiver registrado. Não preciso ir na universidade e requerer uma segunda via. Às vezes é mais rápido você se dirigir ao cartório onde está registrado do que você ir na universidade, requerer uma segunda via, preencher um requerimento, aguardar um prazo, quando você pode ir no cartório e extrair ali mesmo a certidão do registro do seu diploma de pós-graduação, de mestrado, enfim, do que for, né? Então, serve também para isso. Que beleza, viu, gente? Não esquecendo, então, o nome é notificação, é a ferramenta, mas essa não é uma ferramenta mais nova, né? Isso já existia, só que o cartório, pela limitação de atuação, ele não entrava nessa seara, agora sim. Sim, em face da nova especialidade, mas nós só podemos notificar as pessoas que residem em soledade. Eu não posso notificar outra pessoa fora da minha circunscrição. Se for ter que notificar uma pessoa fora da circunscrição, terei que entrar em contato com o cartório da outra cidade, da outra circunscrição, para que lá seja feita a notificação. Os cartórios, eles comunicam entre si. Eu posso enviar uma notificação para ser cumprida em outro município, mas vai ser através do cartório do município daí. Exemplo. Eu puxo um pouquinho mais, né? A Joana perdeu o diploma, mas ela está lá em Porto Alegre e precisa do diploma lá para comprovação e tal. É mais ou menos isso? No caso do documento para conservação, sim. E realmente, dias atrás, eu procurava o meu diploma de mestrado e não encontrava. Eu disse, se eu tivesse registrado no título dos documentos, eu ia tirar uma certidão e estava resolvido. Mas daí, no fim, acabei localizando. Tá bom, beleza. Tu viu que como a informação é bacana, tu está sempre aprendendo. Eu vou sair treinadito daqui mais um ano do lado da Joana, eu vou aprender mais. Alguma coisa que você deixou de fora aí, Joana? Gostaria só de enfatizar a importância de se levar a registro os documentos para fins de publicidade. E mais, para que os documentos que são lavrados, os atos são lavrados, eles não tenham validade apenas entre as partes, mas também perante terceiros. E desde a celebração do documento, do negócio, enfim. Nós temos um prazo, por exemplo, se eu faço um contrato de arrendamento rural, a partir do momento que eu firmei esse contrato, eu tenho 20 dias para levar a registro. Se eu não levo nesses 20 dias, não tem problema, eu posso levar depois. Só que, no prazo de 20 dias, eu
o meu registro, no caso, o registro, ele vai retroagir a data da firmatura do contrato. Agora, se eu deixar extrapolar os 20 dias, passaram-se 30 dias, passaram-se 60 dias e eu não levei a registro, levei posteriormente, não tem problema. Só que a validade do negócio vai começar a ter validade perante terceiros a partir da data do registro daí. Não vai retroagir a data da firmatura do contrato. Então, isso também é importante que as pessoas saibam. Mais alguma coisa? Dizer que nós estamos sempre à disposição para levar conhecimento, para informar as pessoas. E se ficou com alguma dúvida, venha até o cartório que nós estaremos procurando resolvê-la. Um forte abraço, um excelente final de semana e vamos percorrer, Paulo, brevemente o interior de Soledade. Estive reunida agora dias atrás ali, nós estamos fazendo um planejamento e vamos logo, logo estar visitando o nosso interior. Tá bom, gente? É a dica do cartório Joana Malheiros, chegando também lá no interior. No programa da Voz do Trabalhador, deste sábado, último sábado do mês de agosto. Um abraço, até sábado que vem.